A paz do Senhor, irmãos. Vamos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical? Bem, hoje nós estamos numa ótima lição de um propósito maravilhoso diante de Deus. Nós temos uma lição maravilhosa que vai falar sobre a iluminação espiritual do crente. É a quarta lição, onde nós estamos aprendendo nesse trimestre, que vai falar sobre a igreja eleita, que é eu e você, que estamos vendo, assistindo, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse trimestre nós vamos estudar a igreja eleita nas cartas de Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo. E foi convidado para ministrar essa lição o pastor Edson Sidro. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmão Silvio, paz do Senhor a todos os amigos que nos assistem através do Facebook. É um grande prazer, é uma honra poder estar participando aqui dessa aula e tenho certeza que aquilo que o Senhor Jesus nos ensinar aqui vai ser de grande proveito para a nossa vida espiritual. Temos uma lição muito valiosa, amados irmãos. Não saia dali, não saia, fique ligado, fique prestativo na lição, porque ela vai dar muito útil à tua vida espiritual, à nossa vida espiritual, porque é um tema que vai falar sobre a iluminação espiritual do crente. Vou estar lendo aqui o textuário, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O textuário, você pode estar acompanhando na sua Bíblia, se você não tiver a sua lição, é na carta de Efésios, capítulo 1, versículo 17. Diz assim o textuário: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Temos a leitura bíblica em classe, você pode estar acompanhando a sua Bíblia, né? Efésios capítulo 1, versículo do 15 ao 23. Versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Sujeitou a todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O objetivo geral dessa lição é esclarecer a dimensão da nossa chamada, como ela é grande, a nossa chamada, as riquezas da herança divina do nosso Deus e a grandeza do poder de Deus. Uma maravilhosa lição para nós nessa noite. Eu quero passar aqui logo em seguida para o pastor Edson, nosso professor. Mas antes de mais nada, eu quero que interagir, que na lição dos professores nós temos que interagindo com o professor. Diz assim: o plano da salvação divina revela uma santa vocação,
as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, fomos chamados para a santidade, a serviço e a participação gloriosa no porvir. Uma vez salvo, desfrutamos das riquezas das glórias divinas. Que coisa linda, né? Experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. O próprio Jesus deu esse exemplo para nós. Nesta lição, estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança a que cada crente deve guardar em Cristo. Uma maravilhosa aula. Bom é sabermos da pastor Edson que o apóstolo Paulo se preocupava com os irmãos em Éfeso. É verdade. Assim, já de antemão, presbítero irmão Silvio, nós estamos na 4ª lição e nós estamos ainda no primeiro capítulo, né, da epístola que Paulo escreveu aos Efésios. E esse tema abordado pelo escritor dessa revista, ele é bem abrangente e tem muita coisa a se extrair, né? E a partir do pressuposto que ele já deixa como tema, né, dessa lição, a iluminação espiritual do crente. Então a gente, antes de mais nada, precisa definir, né, qual é o nosso entendimento sobre iluminação espiritual. Então, basicamente, iluminação espiritual é isso. Iluminação é a capacidade que Deus nos dá para entendermos a sua palavra. Então, basicamente, iluminação espiritual para o cristão é o entendimento que o próprio Cristo, através do Espírito Santo, nos dá para o entendimento da sua palavra. A gente precisa destacar aqui algumas questões a respeito de iluminação, revelação e inspiração. Nós entendemos, um entendimento nosso, que a inspiração, ela é da palavra de Deus, né? A própria palavra de Deus é inspirada, como diz o próprio apóstolo Paulo, vai dizer na 2ª epístola que ele escreve para Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele vai dizer assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Então nós distinguimos da seguinte forma: a inspiração é a Bíblia em todo o seu conteúdo. A Bíblia toda é inspirada. Homens de Deus foram instrumentos do Senhor para escrever, compor, né, o conteúdo todo da Bíblia Sagrada, e eles tiveram a inspiração de Deus para o assim fazer. A revelação, no meu entendimento, ela só é dada através da iluminação, né? Então a Bíblia, ela é toda inspirada, a revelação que é dada é através da iluminação que o Espírito Santo nos concede. A palavra revelação, ela traz a ideia de algo que está sendo descortinado. Então, está se descortinando aquilo que está no conteúdo bíblico, através da inspiração que a Bíblia produz, né? E para um melhor entendimento, o Salmo 119, ele traz vários textos que nos dão uma abrangência do entendimento a respeito dessa iluminação da revelação da palavra de Deus. No verso 130 do Salmo 109, diz assim: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. O verso 18, o salmista diz assim: abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então aquilo que vai ser revelado, ele já está no contexto bíblico, e isso não são novas revelações. Então o que o salmista está pedindo é para que se tenha uma revelação daquilo que está contido no princípio básico da Bíblia Sagrada. Ninguém descobre nada
além do que está na Bíblia. Ninguém descobre a pólvora na Bíblia, né? Porque se está na Bíblia, evidentemente já tem a inspiração divina, e o homem, com a iluminação que recebe do Espírito Santo de Deus, ele vai conseguir desvendar aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo. O Salmo 119, no verso 73, diz assim: as tuas mãos me fizeram e me formaram, dai-me inteligência para entender os teus mandamentos. Então, qual que é o pedido do salmista aqui? Ele está pedindo o entendimento, ele está pedindo para que ele tenha a iluminação das suas faculdades mentais, para que ele consiga ter o desvendamento da palavra do Senhor, né? Por isso que quem dá esse entendimento, que nos traz o entendimento, essa iluminação, é o Espírito Santo de Deus, né? No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, irmãos, essa iluminação, que é o tema básico, principal dessa lição, ela é concedida através do Espírito Santo. Então, não existe iluminação da palavra de Deus se não for através do Espírito Santo. Você pode pensar assim: pastor, mas eu conheço muitas pessoas que têm o conhecimento bíblico, são teólogos, mas não são salvos, não aceitaram a Cristo como Salvador. Ora, se a pessoa ela tem esse conhecimento, é um conhecimento apenas um conhecimento científico, conhecimento histórico, geográfico. A plena revelação da palavra de Deus só é possível através do Espírito Santo. Então é Ele que capacita o homem a enxergar de forma iluminada toda a palavra do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 e 15, ele vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, não existe como você dizer que você tem uma plena iluminação da palavra de Deus, se isso não for através da revelação do Espírito Santo. Então, para a gente resumir tudo isso, a gente entende o seguinte: não existe como ter iluminação da palavra através de meras teorias, de estudos científicos ou de pesquisas inovadoras. Não tem como. A única forma é através da própria palavra de Deus. É na própria palavra de Deus, mediante a revelação do Espírito Santo de Deus, que a gente vai ter a iluminação para o entendimento daquilo que é inspirado, a palavra de Deus. Continuando ainda com os Salmos, né? O Salmo 119, o verso 2 diz assim, ó: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o seu coração. E lá no verso 34 do mesmo Salmo 119, o salmista faz um pedido dizendo assim: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Então, essa busca é através do Espírito Santo de Deus. É uma reação, né, presbítero irmão Silvio? Você busca na palavra de Deus, e a palavra de Deus é revelada através do Espírito Santo, que já habita no crente, né? O crente, quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nele, e ele traz essa sede da pessoa buscar a palavra de Deus. E quanto mais ele busca, quanto mais ele procura, mais ele vai recebendo iluminação para ter a revelação plena da palavra de Deus. E a gente vai ver adiante aqui vários textos, né? A gente depois vai, aos poucos a gente vai esmiuçando todos os tópicos dessa lição, e a gente vai ter
esse entendimento. Então, irmãos, para resumir a questão da iluminação espiritual, a gente basicamente entende que só é possível quando nós, mediante a orientação, o impulsionamento que o Espírito Santo nos dá, que nos dá o discernimento da sua palavra, e como falei aqui, a gente acaba tendo sede da palavra de Deus, e quanto mais a gente busca, mais a gente quer saber, e às vezes a gente fica, irmão Silvio, impressionado com uma coisa que a gente às vezes leu várias vezes na Bíblia, né? E a gente nunca prestou atenção direito naquele texto, né? E daí você olha para a Bíblia e diz assim, poxa, mas como que eu nunca vi isso aqui na Bíblia? Mas é que no momento que você viu, da forma que você está vendo, é o Espírito Santo que te impulsionou para algum tema, para alguma direção que te mostre que aquilo que você precisa saber, o Espírito Santo está te dando esse discernimento, e você encontrou ali algo que está inspirado na palavra de Deus e que para você é revelado através do Espírito Santo. Então não pode haver revelação da palavra se não houver a iluminação. Ok, gente? Então nós vamos propriamente... Por isso que o salvo, quando aceita Cristo, né, pastor? Devagarzinho o Espírito Santo vai tirando as escamas dos olhos dele, ele vai conhecendo mais a Deus, vai conhecendo mais a sua palavra, devagarzinho Deus vai esclarecendo, iluminando a sua vida através do Espírito Santo que está em sua vida, buscando, né, conhecimento, buscando a palavra, buscando na oração. Cada vez que mais buscar a Deus em oração, na sua palavra, estar no culto, Deus vai esclarecendo cada vez mais, e você vai sendo iluminado através de quem? Como o pastor já disse, através do Espírito Santo. É fundamental o Espírito Santo na vida do crente, né, pastor? Imprescindível, né? Não tem como você ser um cristão fiel e verdadeiro sem a presença do Espírito Santo, né? É algo que está intrínseco numa vida cristã, né? Você aceitou a Cristo, o Espírito Santo passa a fazer morada na tua vida, e ele que vai dando esses, como se fosse um combustível, né, presbítero irmão Silvio, para você ser incendiado, para você sentir esse desejo. E não adianta a pessoa ter nenhum tipo de graduação, não que a gente não se apegue a isso, não acho isso importante. É fundamental a pessoa estudar, a pessoa estar antenado para tudo que acontece no mundo, né? Mas a pessoa pode ser um PhD no que for, né? É por isso que o salmo que nós lemos aqui anteriormente, o 119 e 130, diz que a entrada das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples, porque a palavra de Deus, a prova tão iminente de que quem faz toda essa revelação da palavra de Deus é o Espírito Santo, que ele pega qualquer pessoa, a pessoa que ele quiser, para dar esse entendimento. Nós tínhamos aqui em Guaratuba uma família bem tradicional, esse senhor, o irmão Vicente, já descansa no Senhor, né? O irmão Vicente, ele não sabia ler, né? Mas ele tinha a Bíblia na cabeça, e quando ele pregava, ele tinha uma capacidade inacreditável, assim, humanamente falando, como é que esse homem sabe tanto, conhece tanto a Bíblia se ele não sabe ler? Isso é a capacidade que o Espírito Santo dá ao homem, né? Por mais simples que ele seja, se ele se aplicar em buscar a palavra, né? Se for cheio do Espírito Santo, se aplicar em buscar a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai revelar a ele os seus desígnios, né? Vai revelar todos os seus mistérios. E o próprio Paulo aqui, nós falamos na aula de número 2, que inclusive foi eu com o irmão Silvio que estávamos aqui, nós falamos do mistério que fora revelado, que Paulo descobre o mistério. Então, Paulo, por mais que ele fosse um camarada extremamente capacitado, né, ele era discípulo de um grande mestre, que era o Gamaliel, mas mesmo assim o próprio Paulo vai dizer lá em Filipenses que tudo aquilo que ele tinha de atributos, até intelectuais, ele reputou como perda, né, para alcançar a excelência de Cristo. Então, quando ele começa a escrever essa epístola aos Efésios,
ele faz essa descoberta, e a gente falou aqui nessa aula, na segunda aula, se não me engano, acho que foi a segunda, né? Segunda. Que ele estava tão extasiado, e a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, ele estava tão extasiado com aquilo que lhe foi revelado, que ele introduz essa carta, dando as suas características principais, mas ele não fala com os irmãos simplesmente, ele canta um hino do louvor, ele cria uma doxologia, porque ele ficou maravilhado com aquilo que Deus havia lhe revelado. E isso não se encerra no versículo 14, lá onde encerrou a primeira lição. Ele dá a sequência, porque tudo aquilo que ele vai falar aqui, nesse contexto dessa lição de número 4, ele continua extasiado com aquilo que ele está recebendo. E isso, irmão, é a prova da iluminação que ele recebeu, e tendo essa iluminação, Deus foi lhe revelando coisas extraordinárias, né? E isso ele foi repassando para aquela igreja ali de Éfeso, né? A continuidade da igreja, né? Isso. Dá continuidade. Até hoje nós estamos aqui, né? Da mesma forma. A gente, eu como gosto muito de atingir o ponto histórico da questão, né? Eu sempre me reporto falando daquilo que ele revelou para os Efésios, mas isso tudo, né? Como está aqui no contexto bíblico, como essa carta ela faz parte do cânon sagrado, a gente entende que tudo aquilo que Paulo revelou lá para a igreja de Éfeso, ela é perfeitamente adequada, né? Para a nossa vida espiritual, para a vida, para a saúde espiritual da igreja, né? Até a gente sempre fala isso, usa como exemplo, porque tudo aquilo que Paulo escreveu, as cartas que Paulo escreveu, se não me falha a memória, 13 cartas, né? São a espinha dorsal do conteúdo doutrinário do cristianismo, né? Tudo aquilo que a gente crê, a nossa regra de fé, ela é embasada naquilo que Paulo escreveu, ok? Então vamos emergir aqui adentrar na lição propriamente dito. Vamos aqui então, na introdução, então, como eu já vinha falando, irmãos, Paulo ele pega uma fração de texto aqui do capítulo 1, a partir do versículo 23 e vai até o capítulo 1, versículo 15, me perdoem, versículo 15 até o 23, na verdade, ele só está dando uma sequência naquilo que ele já vinha falando, né, a partir do verso 3. Como disse, no primeiro capítulo, ele usa os 2 primeiros versículos para fazer uma breve saudação, para se apresentar, como o remetente, né, dessa epístola, e sequencialmente ele começa a expor tudo aquilo, todo o assunto que ele quer reportar aos irmãos ali da igreja de Éfeso. E a gente já falou na lição anterior, muitos teólogos entendem que essa carta, essa epístola foi uma carta circular que foi usada nas outras igrejas também, não foi uma carta, por mais que ela tenha sido endereçada a Éfeso, ela não foi estritamente presa, não ficou estritamente presa ali para os crentes daquela cidade, mas por toda a Ásia Menor ela foi anunciada, né, como uma carta circular, como um manual, né, de instruções, até porque não tinha razão de não ser assim, porque o que Paulo está revelando aqui no primeiro capítulo é algo tão extraordinário a respeito do mistério da igreja, como lemos, como estudamos na lição anterior, né, que não poderia ficar restrito ali apenas aos irmãos de Éfeso. Evidentemente isso aí foi transmitido às outras igrejas, às outras comunidades, né, porque como a gente falou anteriormente, o mistério da igreja foi algo tão extraordinário que o Antigo Testamento se falava da vinda do Messias, mas não tinha nada direcionado à igreja, ao corpo de Cristo. Quando falo igreja, eu não falo do espaço físico, né? A gente fala do corpo de Cristo. Então é por isso que Paulo ele entra em êxtase ao falar desse mistério, e a gente não pode desfragmentar, irmãos, o capítulo, né? A gente faz uma divisão de assuntos do versículo 3 ao versículo 14
Paulo faz uma abordagem, que a gente falou, né, na lição anterior, a respeito da doxologia, do hino de louvor, de exaltação a Deus pela revelação que ele está tendo, pela iluminação que ele teve, né? E nesse capítulo, primeiro a partir do verso 15, que é o tema dessa nossa lição, Paulo ele vai fazer uma oração, né? Ele vai fazer uma oração para rogar aos irmãos que tivessem uma busca plena daquilo que ele já tinha recebido, né? Você percebe que Paulo ele faz questão de frisar no versículo 15, deixa eu pegar aqui na lição, ele faz questão de frisar o seguinte, ele diz assim, versículo 15, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então, Paulo, ele já mostra que essa igreja, ela tem duas características que são imprescindíveis na vida cristã, que é a fé, né, e o amor. Então ele diz, olha, vocês têm aí uma fé no Senhor Jesus Cristo, algo maravilhoso, e também o vosso amor uns para com os outros. Então, eles tinham essas características que são fundamentais numa vida cristã, a fé e o amor. E uma coisa que me chama a atenção também, presbítero irmão Silvio, é que ele fala aqui no versículo 15 que ele ouviu isso. Significa que Paulo, foi ele que fundou essa igreja, né? Mas agora, nesse momento, ele está preso em Roma. Então, o que ele tem de Éfeso são informações. Então, o que eu entendo aqui? Paulo, ele deixou, quando ele fundou uma igreja, ele deixou lá um povo e trouxe as instruções que ele recebeu também, né? Da salvação, de conversão, de transformação de vida, né? E só que agora ele está dizendo que ele está ouvindo que essa igreja ela já mudou, ela já ganhou um corpo, ela já tem uma identidade, ela tem características específicas que são a fé e o amor. Então o que está faltando? O que está faltando para esses cristãos? É exatamente esse o ponto. É nesse ponto que Paulo quer chegar. Ele diz, olha, eu fiquei sabendo que vocês têm fé em Jesus, vocês acreditam em Jesus, né? E o amor que vocês têm, demonstrando essa capacidade de amar uns aos outros, é algo extraordinário. Mas daí ele vai dizer lá assim, ó, não cesso de dar graças a Deus por vós. Então, qual é o sentimento de Paulo? Ele sabe que a igreja está evoluindo, está crescendo, ela já tem características de uma igreja verdadeiramente cristã, porque basicamente o evangelho, né, essas são características essenciais. O que a gente precisa para aceitar Jesus? Fé, né? Fé em Jesus, no próprio, fé em Cristo. Ele diz, vocês também têm amor. E o que é a comunidade do amor fraternal, se não a igreja? E ele diz, vocês têm isso, né? Então por isso eu não cesso de dar graças a Deus por aquilo que vocês já se tornaram. E sempre lembrando, presbítero irmão Silvio, o contexto histórico em que se encontra essa carta. Éfeso era uma cidade emergida na feitiçaria, na idolatria, no pecado, né? Um povo miscigenado, um povo de várias culturas, uma cidade portuária em que pessoas de todo o império passavam por aquela cidade, e muitos vinham para a peregrinação, para a adoração da deusa Diana, e muitas pessoas usufruíam desse fato para se dar bem, para ganhar dinheiro, para crescer na sua vida financeira, em conta dessa questão de Éfeso ser esse centro de peregrinação, e por isso ali se alojavam pessoas de todas as espécies, de várias religiões, praticando um misticismo terrível, né? Então o que Paulo está dizendo? Olha, no meio dessa gente aí, no meio desse povo, dessa cultura tão impregnada de dogmas e crenças místicas, existe aí um povo que é santo, que ama, que tem fé, né? Um povo que está mostrando que
é separado. E por isso eu dou graças a Deus. É como se você tivesse, presbítero irmão Silvio, a notícia de alguém que de repente você evangelizou e essa pessoa aceitou Jesus, e depois de muito tempo você recebe uma notícia dessa pessoa e você fica sabendo que essa pessoa se transformou num grande homem de Deus. Você vai ficar feliz, né? Feliz, né? Você vai ficar transbordando de alegria por esse fato. É o que Paulo está retratando aqui. Ele diz, olha, nós fundamos uma igreja aí, a gente fez um trabalho missionário aí, a gente fundou a igreja, a gente lutou para conquistar esse espaço, e eu fico sabendo agora, mesmo estando em prisão, mesmo estando na cadeia, eu estou sabendo que a igreja evoluiu, não ficou naquela mesmice, não se tornou mais uma seita qualquer, como a gente bateu muito na aula passada a respeito disso. Vocês são o diferencial. E é para isso que a igreja existe, irmão Silvio. A igreja existe para ser um diferencial. E é nessa toada que o apóstolo Paulo ele vai continuar toda essa oração e fazendo rogando a Deus por esse povo. E daí no versículo 16, ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então Paulo, ele é aquele camarada plantador de igrejas, ganhador de almas, e que não é simplesmente o cara que vai lá, abria uma igreja, abria um trabalho e esquecia do povo. Não, ele estava em contínua oração para que a boa obra que ele começou, né, ela tivesse continuidade. E isso, pelo que nós entendemos aqui, estava acontecendo, né? Éfeso não se tornou uma igreja estagnada. Evidentemente que ela precisava de subsídios doutrinários, ela precisava ter mais esclarecimento. É por isso que ele escreve, é por isso que ele traz essas informações a respeito do mistério que ele recebeu, e fala que a igreja ela atingiu um estágio de uma igreja que tinha uma identidade, mas eles precisavam de algo mais. Até porque, presbítero irmão Silvio, nós todos sempre precisamos de algo mais, né? Nós, como cristãos, não podemos nos acomodar com aquilo que nós achamos que temos. Eu não posso achar que aquilo que eu tenho como um servo de Deus é suficiente. A gente tem que sempre procurar melhorar, né? Sempre, principalmente no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus, porque é através do conhecimento da palavra de Deus que a gente consegue ter o entendimento que o Senhor nos revela, os seus desígnios, para a gente continuar a fazer a sua grande obra. Por isso que é boa a importância, né, pastor Edson, de interceder por alguém, né? Talvez você já falou de Cristo, já falou por muitas pessoas, alguma pessoa que você está evangelizando e não aceitou a Cristo. Por isso que é bom você continuar intercedendo por essa pessoa, porque ela possa vir aceitar a Cristo e através dela, muitas outras pessoas vinham a ser salvas. Assim como foi na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo estava preso, mas ele orava pela igreja, porque ele sabia que Deus tinha um plano maravilhoso com os irmãos de Éfeso. E assim, em nossas vidas diárias, com nós, aquelas pessoas que nós conhecemos, aquelas pessoas, nossas amigas, nossos parentes, que Deus tem um plano com eles também. Só que não é o momento certo. Então é importante nós investir, né, vamos colocar assim, em nossas orações, né? Por isso que é importante você pedir oração para o pastor, você pedir a oração para alguém, você mesmo interceder, você buscar isso, porque essa foi uma ferramenta muito maravilhosa que o Senhor nosso Deus deu para nós, pastor Edson, de nós orarmos por alguém. E o apóstolo Paulo, mesmo preso, orava pelos irmãos de Éfeso. Paulo, ele cria um vínculo, né? Não só com a igreja de Éfeso. Parece que ele estava lá junto com ele, exatamente. Né? Em oração ele estava, né? Isso, espírito, né? E ele, ao escrever essa carta, ele só quis transmitir a eles, né? Esse cuidado que ele estava tendo, né? Esse é o verdadeiro papel do cristianismo, né?
como falei anteriormente, Paulo não simplesmente foi lá e fundou uma igreja e disse, agora se vire aí. Não, ele estava preocupado não só em orar, mas fazer com que eles crescessem, né? E não existe, irmão, uma maneira mais salutar para a pessoa se motivar a crescer do que você valorizar aquilo que ela já tem. E é isso que Paulo fez, né? Essa lição começa no versículo que Paulo está exatamente enaltecendo isso, dizendo, ó, vocês têm características excelentes, sobremaneira, né? Indeléveis é a palavra que eu estava procurando, de uma igreja cristã, só que vocês precisam ainda algo mais, é aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Todos nós sempre precisamos algo mais. No caso aqui de Éfeso, por ser uma igreja ainda que estava em maturação, dentro de uma sociedade completamente pervertida, e naquela época o que se tinha era a palavra, era o conhecimento oral, não se tinha o escrito, não tínhamos o que nós temos hoje, tão fácil, né? Está aqui à nossa disposição a palavra de Deus, né? Então pode ser, agora vocês estão precisando de algo mais. E o que era esse algo mais? Era exatamente a iluminação. Por isso que ele diz lá no verso 17, ele vai dizer assim, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E o versículo 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Então é isso que Paulo está dizendo, olha, vocês precisam, além dessas características extraordinárias que vocês já têm, vocês precisam buscar conhecimento, vocês precisam buscar revelação, para que vocês tenham iluminados os olhos do vosso entendimento. Para que é necessária essa revelação? Por que é necessária essa iluminação? E daí o apóstolo Paulo ele vai destacar dizendo que para que tenhamos o entendimento da esperança da vocação que nos foi dada, para que entendamos as riquezas da glória da sua herança. Paulo revela que há aqui a gente percebe que dentro desse bojo que Paulo elenca, a gente vê que Paulo está mostrando que há sentenças, né, para a igreja, para os cristãos de Éfeso. E eu destaco aqui, adoração ao Senhor pela eleição. Então ele começa aqui o texto que nós lemos, ele dando ação de graças pelos irmãos lá de Éfeso. Ele pede para que os irmãos busquem a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão da vocação dessa herança e o entendimento da grandeza do poder divino no que tange ao plano de salvação. Eu abro aqui um parênteses para dizer, irmãos, que é tudo aquilo que Paulo está orientando, a busca que Paulo está dizendo para que eles façam, é para que se entenda tudo que está envolvido, tudo que envolve, né, o plano de salvação. É disso que se trata, porque ninguém, em hipótese alguma, tem a capacidade de compreender toda a grandeza de Deus. Eu sempre costumo dizer que aquilo que a Bíblia revela, ela está intrinsecamente ligado ao plano redentivo, ao plano de salvação, né? Ninguém vai querer entender Deus e saber da onde Deus surgiu, porque esse não é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é revelar o plano de salvação através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e através desse plano nós entendermos que Jesus morreu por nós e nos dando assim o direito da salvação das nossas almas. Então, tudo isso que Paulo está dizendo aqui, vocês precisam aprender isso, diz respeito ao que envolve a nossa salvação. Ok? Quer acrescentar alguma coisa, irmão Silvio? Não, pastor, é isso. Vamos lá? Vamos para frente, né? Vamos para frente? Então vamos lá para o primeiro tópico.
a esperança da vocação e as riquezas da sua glória. Então, deixa eu pegar aqui para nós não nos perdermos. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então, o subtópico 1, o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Então, esse é um ponto que a gente destaca, né? Que Paulo já está dizendo, olha, vocês são eleitos, vocês são, como igreja, vocês foram escolhidos, né? Vocês são um povo diferente. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, predestinação, filiação, dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e revelação. Paulo está ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, para vocês ter o entendimento desse plano de salvação, de tudo que está ligado ao que significa a salvação da vida de vocês, não é possível saber se não tiver a revelação pela palavra de Deus, né? Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, irmãos, é através do Espírito Santo que Paulo rogava para que eles tivessem essa compreensão. Eu destaco aqui 2 textos para que a gente faça aqui um fechamento desse primeiro subtópico. Isaías 11 e versículo 2. E repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito, esse Espírito que é o Espírito Santo, né, iria repousar sobre Jesus e daria a ele todo esse cabedal de requisitos, né, de sabedoria, entendimento, conselho, de fortaleza e temor do Senhor. Romanos, epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, melhor dizendo, diz assim: o que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo Espírito Santo do Senhor. E uma coisa a destacar aqui, irmão Silvio, é a questão de que muitas pessoas, quando se falam dessa questão do Espírito Santo, né, derramar do Espírito Santo, transborde do Espírito Santo, as pessoas já pensam num avivamento de uma forma, como é que eu vou dizer para não cometer nenhuma indelicadeza aqui, né? As pessoas já pensam naquela questão de que para a pessoa ser cheia do Espírito Santo, a pessoa tem que sair do seu natural, né? A pessoa tem que mudar o seu estilo de ser, né? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele traz discernimento, ele dá sabedoria. Esse é um avivamento, né? É um avivamento que vem pela palavra, né? Pela palavra pregada. O Espírito Santo que traz a iluminação. Então, esse é o verdadeiro avivamento. Não precisa a pessoa estar num êxtase de choro, de mudança de comportamento para ela dizer essa pessoa está cheia do Espírito Santo, né? Uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que busca a palavra de Deus, que tem entendimento da palavra de Deus, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela está avivada, e avivado pela melhor forma possível, que é pela palavra, sem meninice, sem nenhum tipo de exagero. Eu não estou aqui dizendo, irmão, que não é bom chorar, que não é bom você levantar as mãos, glorificar, entrar em êxtase.
tudo isso dentro do padrão, conforme a Bíblia ensina, tudo isso é maravilhoso, né? Só que a gente tem que entender que não é só isso. Avivamento, né? Esse enchimento do Espírito é através do conhecimento da palavra de Deus. Então eu queria abrir esse parênteses para salientar isso. Ponto 2, subponto 1.2, né? A esperança da vocação. Então a primeira coisa que a gente destaca aqui, o que é uma vocação, né? Existe uma esperança para essa vocação. Então vocação nada mais é que a palavra simples no vocabulário é chamado. Chamamento, né? Então é uma palavra simples. Então vocação é isso, é ser chamado, né? Mas o que Paulo destaca é a esperança, né, da vocação. Não é simplesmente que você tem uma vocação. Não é que você aceitou Jesus e veio para a igreja, você tem uma vocação. Isso te traz uma esperança, né? Essa esperança, ela não é simplesmente baseada naquilo que nós ainda iremos receber, mas já faz parte da nossa vida, porque quando aceitamos a Jesus, nós fomos regenerados. A nossa vida com Cristo nos leva a uma vida de santificação, a uma vida de separação, né? E tudo isso culminará com a glorificação. Então nós somos regenerados, santificados e seremos glorificados como Cristo foi, que é um privilégio maior que esse. Privilégio, né? Não existe privilégio maior do que esse, né? Por isso, querido irmão, por isso eu me empolgo até em falar, vale a pena você viver uma vida com Deus, vale a pena você suportar as agruras desse mundo. E ninguém diz aqui, irmão, abrindo parênteses para dizer, ninguém diz aqui que você está livre de tentações, livre de problemas, dificuldades. Todos nós temos aflições, às vezes há lutas contra a nossa alma, às vezes há luta contra a nossa carne, né? O próprio apóstolo Paulo fala isso na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele chega a dizer, ó, miserável homem que eu sou, né? Mas ele diz, ó, mas existe um prêmio maior, existe algo superior, né? Existe algo que sobrepõe todos esses problemas e culminará em bênçãos celestiais que são superiores a qualquer outra bênção material. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Perceba, irmãos, né, que todo esse contexto da carta aos Efésios e todos os outros textos que nós estamos usando, Paulo está sempre falando de questões espirituais. É sempre as coisas que são de cima, não as que são aqui de baixo, né? Essa revista em si, que fala de uma igreja eleita, a intenção é realmente exatamente essa, valorizar as coisas que são espirituais, as celestiais, né? E o que for a mais aqui, materialmente, só faz parte de um pacote, né? Porque o materialmente praticamente vai ficar aqui, né, pastor? Fica. E nós estamos estudando espiritualmente, se fortalecendo no espiritual, porque a nossa eternidade não é aqui, é lá com o Senhor. Claro. Né? Então a materialidade vai ficar aqui. Eu vejo uma vocação, uma chamada muito grande em várias pessoas, pastor. Pena que muitos não dão crédito a essa chamada. Eles vêm para a igreja, ficam na igreja e parece que vive um comodismo, né? Se acomoda naquele... Não, Deus tem muita coisa muito mais grande para nós, irmãos. Muita coisa mais... Nós nem almejamos. O que a Bíblia diz aqui é só uma parte, né? Uma parte do que tem para nós. Então, quanto nós mais buscarmos o Senhor, a essa chamada que foi maravilhosa, que Deus nos chamou para esse evento maravilhoso que é espiritual. Exatamente. E daí, irmão Silvio, tem pessoas, né, que começam com todo o combustível, né? E de repente se acomodam, né? Voltando aqui, ó, tem mais um texto, mais um versículo que eu quero ler, ainda para falando da vocação. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11,
Diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. É o que você falou, muita gente para, né? Muita gente fica estagnada, e ele está dizendo assim, ó, cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é por isso que Paulo diz assim, vocês precisam ter iluminados os olhos do vosso entendimento, para que se entenda isso aqui, a vocação que vocês têm, a igreja que vocês se tornaram, ela não é só isso, tem mais coisa. Paulo abrindo aquele pacote que a gente falava anteriormente, né? Tem muito mais a ser dado, né? E isso vai fazer com que vocês tenham concedida a entrada no reino eterno. Essa é a esperança da nossa vocação, né? Essa é a certeza que nós temos, essa é a esperança que nós temos. Nós vamos entrar no reino eterno do Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador, né? Então nós temos uma vocação, a igreja ela foi chamada, ela foi vocacionada. Não podemos esquecer que a igreja tem uma missão, né? A igreja não foi simplesmente edificada para ela se tornar uma sociedade limitada, ou para que se reunisse um grupo de pessoas para desenvolver uma filosofia meramente humana. Não, a igreja ela tem um papel, ela tem uma vocação, ela tem um chamado, e esse chamado ela tem uma herança, né? Ela traz essa esperança, a palavra fugiu, ela nos traz essa esperança, e essa esperança é que a igreja mística, a igreja universal, né? A igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, um dia seja arrebatado. Irmão, eu não quero ir sozinho. Como igreja, eu não sou igreja apenas sendo eu sou igreja sendo membro do corpo de Cristo, né? Todos nós somos membros. As pessoas dizem, eu sou igreja, né? Eu costumo dizer que melhor do que eu ser igreja é nós sermos igreja, né? Por isso que nós somos membros uns dos outros. Então, essa é a nossa esperança. Não é apenas uma expectativa, é uma esperança, é uma firme esperança. Ok? Vamos adiante, porque tem muita coisa e o horário já está indo. Subponto 1.3, as riquezas da glória da sua herança. Então aqui nós vamos dividir. Primeiro, herança. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é o poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Se nós temos uma esperança em nossa vocação, presbítero irmão Silvio, nós temos riquezas da glória, da sua herança, né? Da nossa herança. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 12, ele diz, dando graças ao Pai, esse versículo está ali na lição, ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, irmão, nós temos uma herança, é algo que está preparado para nós, como diz o texto, né? Deus nos fez idôneos para participar dessa herança. Nós não participamos dessa herança porque entramos como diz o ditado, pular de gaiato. Não, nós participamos porque nós somos chamados, nós somos eleitos, como igreja fomos predestinados, e os irmãos aprenderam aqui na aula anterior com a professora irmã Karina, nós somos predestinados, fomos eleitos para isso, né? É algo que está preparado para nós como igreja, é um direito que eu e você, irmão, nós adquirimos. Jesus nos deu esse direito.
Olha o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que é a glorificação? É o último estágio da salvação, né? É o nosso maior triunfo, o nosso maior anelo, quando esse corpo aqui, quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Então vai ser dito que a morte foi tragado na vitória, né? Então esse é um direito que nós temos. Paulo, falando aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29, ele diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. E se somos descendência de Abraão, por intermédio de Jesus Cristo, somos também herdeiros da promessa. A promessa que Deus fez lá para Abraão, ela pertence a nós. Então, essa herança, irmão Silvio, é um direito adquirido. Se você você que nos ouve, ainda não recebeu esse direito, aceite Jesus como Salvador da sua vida e faça parte desse corpo que tem a promessa de um dia ir morar no céu. Esse é o maior desejo de todo o cristão verdadeiro. Ponto 2, a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Irmão, isso aqui é algo, eu entendo, irmão Silvio, que aqui Paulo ainda está em êxtase, né? Com a revelação que ele teve, né? Porque ele tenta explicar para os crentes de Éfeso, através dessa oração, melhor dizendo, nessa oração ele tenta entender e passar essa informação para os crentes de Éfeso, mas ele não acha, apesar de ter um vocabulário muito vasto, né? Apesar de ser um homem letrado, de ter um vernacular expressivo, né? Paulo, ele não consegue achar palavras que possam mensurar o que ele recebeu, o que ele está tentando repassar, né? Então ele tenta dar uma maior ênfase quando ele diz a sobre-excelente grandeza do seu poder. Então ele usa uma figura de linguagem que a gente aprende na escola básica, né, que é o pleonasmo, né? Um vocábulo linguístico que a gente usa para dar uma ênfase, para tentar explicar. Algumas pessoas dizem que é uma redundância, então é colocar uma palavra que deu uma conotação maior do que aquilo que já é, para tentar explicar algo que é difícil de ser explicado, né? Por isso que ele diz, a excelente grandeza do seu poder. Ele diz e não é a sobre-excelente grandeza. Então ele está sendo redundante. É que na verdade ele tinha que estar tentando aplicar um conceito humano para clarificar uma grandeza do poder divino. E isso nem mesmo Paulo, né? Ele foi lá ao terceiro céu e diz, olha, para que eu não me envaidecesse pela grandeza das revelações, foi-me dado o espinho da carne. Então não tem como, né? De tão extraordinário era aquilo que ele havia recebido, essa iluminação. Irmão, coisa linda, né, irmão Silvio? Quando a pessoa ela mergulha nas águas da palavra de Deus, ela imerge, ela adentra, ela vai tendo entendimento, vai abrindo a mente, e aí não precisa já falei aqui, de estudo científico, não precisa de análise pormenorizada, né? Você lê, o Espírito revela, te ilumina, né? Traz iluminação ao teu entendimento, e você vai tendo a revelação daquilo que é inspirado por Deus, né? Então é isso que Paulo, esse o sentimento que ele tem. Por isso que eu digo que para mim ele aqui continuava em êxtase ainda, né? Porque ele vai dizer lá no texto, né? Deixa eu ler aqui. Ele vai dizer, né? No versículo 19, qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós. E ele diz, esse poder é sobre nós, é sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre vocês aí, crentes da igreja de Éfeso, sobre você aí, irmão, que assiste essa aula, né? Então está sobre nós.
Logo à frente, no capítulo 3, daí a gente consegue ter o entendimento do que Paulo quis passar através do que ele está falando. No capítulo 3 da carta aos Efésios, versículos 17 a 21, ele vai dizer, esse texto é maravilhoso, ele vai dizer assim, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tudo isso está em nós, né? É por isso que a gente consegue entender o plano da salvação. É por isso que a gente mergulha quando a gente é invadido pela presença do Espírito Santo, quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo e recebe o convite, ela sem pestanejar, ela aceita Jesus, porque o Espírito Santo vai fazendo um trabalhar na vida dela e ela vai começando a ter esse entendimento. E quanto mais a gente busca, quanto mais a gente procura, mais a gente vai conseguindo entender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, porque esse poder opera em nós. A essa glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. É maravilhoso isso, né? O apóstolo Paulo, né, pastor Edson, ele estava maravilhado do poder de Deus. Às vezes nós também ficamos maravilhados com o poder de Deus, amados. Quando nós conhecemos algumas pessoas que aceitam Cristo, e você olhar assim, não, essa pessoa jamais vai aceitar Cristo. Uma pessoa que do mundo, uma pessoa das drogas, da prostituição, aí ela entende a palavra de Deus, ela aceita Cristo e o poder de Deus invade a vida dessa pessoa, e nós vamos ver lá na frente que ele vai ser um pastor de igreja, vai ser um pai de família, vai mudar a sociedade. Por causa do quê? Por causa do poder de Deus na vida das pessoas. E nós se maravilhamos também. Nós se alegramos porque teve alguém que orou. A igreja orou. Você orou. Você fez o papel. Nós fazemos isso porque nós temos a graça e o poder de Deus para realizar essas tarefas. É exatamente isso. Vamos lá então. Subtópico 2.2. A força do poder divino. Então aqui nada mais é do que a sequência do que Paulo já havia falando sobre excelência do poder, né? Do poder divino. Então aqui ele vai falar sobre a força do poder divino. Então aqui há uma semelhança. Então nos versículos 20 e 21 ele vai dizer assim: que manifestou em Cristo ressuscitando, né? Esse poder fez Cristo ressuscitar dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Então quer dizer, fez Cristo ressuscitar, cumprir a sua missão. Cristo subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então ele cumpriu a missão e agora ele está desfrutando da sua vitória, de ter vencido a morte, né? De ter se tornado a primícia dos que dormem. A gente vai falar daqui um pouquinho à frente. Então a diferença aqui é que nós conseguimos definir a forma do poder divino usando, na verdade o Paulo, né, consegue definir a forma do poder divino usando 3 características dessa obra de Cristo, né? Primeiro, a ressurreição dentre os mortos, a ascensão aos céus, e no versículo 21 que ele vai dizer que ele está acima de todo domínio, de toda potestade, de toda e qualquer obra que deste século, no século vindouro, Cristo está acima de tudo. Então vale aqui salientar, voltando à questão histórica, né, que Paulo está escrevendo para crentes que estão em Éfeso, né? É uma cidade que idólatra, uma cidade que tem um centro de peregrinação idólatra grande. As pessoas tributavam a Diana poder, autoridade,
devoção a Diana, né? O que Paulo está dizendo? Olha, quem é poderoso, quem está acima de tudo isso, quem tem poder sobre o século do século, não é a Diana, é o Cristo que vocês servem. É o Cristo que é o exatamente, muito mais, sobreexcelente, né? Está a força do seu poder, é o Cristo que opera em vocês. Por isso que no capítulo 3 lá de Efésios que nós lemos, Paulo vai dizer, ó, pelo poder que em nós opera, porque dizer, ó, o que acontece aí na cidade não é nada diante do poder que tem essa igreja, né? Não é insignificante. Pode ter bruxos, mágicos, feiticeiros, aí pode ter o que for. Nada supera o Cristo que é o cabeça dessa igreja, né? Vamos lá, dando sequência, o último tópico. Cristo, nosso exemplo de exaltação, e nós já estamos finalizando. Eu estou tentando acelerar aqui, viu, irmãos? Subtópico 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Então o Novo Testamento, irmão, descreve a ressurreição como obra do poder de Deus. Então todo o Novo Testamento está pautado, né? Tem essa direção de mostrar o plano de salvação e mostrar que a obra de Cristo, ela ganha essa concreção na ressurreição do próprio Cristo, né? Tanto é que a doutrina primordial do primeiro século era a doutrina da ressurreição, né? Os apóstolos pregavam sobre Cristo ressurreto, né? Eu lembro-me aqui agora que até a eleição do apóstolo para substituir o Judas, uma das características é que ele tivesse conhecimento da doutrina da ressurreição, até porque naquela época existiam muitas seitas que não acreditavam na ressurreição, né? Isso era algo inimaginável, era inaceitável. Aqui a gente podia abrir o leque aqui e falar de algumas seitas, mas como o tempo é escasso, a gente superficialmente dá uma pincelada, né? Era inaceitável que para alguns que alguém ressuscitasse dentre os mortos, né? Só que a base doutrinária da salvação era essa, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? E isso não estava embasado apenas no que eles falavam. Existiram testemunhas ocular que viram Cristo ressuscitado, né? E isso tinha acontecido recentemente, há pouco tempo, né? Tinha acontecido isso. Então, era muito vivo, existiam pessoas que testemunharam a ressurreição de Cristo, e não foram poucos, foram algumas pessoas, várias pessoas que viram, que contemplaram isso, então fundamentaram essa doutrina. O próprio Paulo, ele teve um encontro com o próprio Cristo, quando lá na estrada de Damasco, né, quem é, Senhor? Ele diz, eu sou o Cristo que tu persegue. Então, eles fundamentaram o ensinamento basicamente na doutrina da ressurreição. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 14, diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Então ele diz, se estamos pregando que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que vocês estão dizendo que não há ressurreição dos mortos? Esse é um problema que existia lá na igreja de Corinto, né, por causa dessa questão de pessoas que estavam duvidando da ressurreição de Cristo, né? Então ele diz, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo a vossa fé, a sua pregação é vã, e também a vossa fé. Então não teria sentido de pregar Cristo se não fosse através da ressurreição dos mortos. Aí lá no versículo 20 ele vai dizer, ora, mas de fato Cristo ressuscitou. Ele afirma, ora, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O que Paulo está querendo dizer com isso, né? Paulo está usando aqui uma figura de linguagem, principalmente para os judeus, para que eles tivessem o entendimento através do que estava na lei, né? A respeito das primícias, né?
capítulo 23, versos 10 e 11 de Levíticos, diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Então essa foi a maneira que Paulo usou para que eles tivessem entendimento, falando de uma questão lá da lei a respeito da primícia das colheitas, né? Então esses primeiros frutos, eles eram consagrados. O camarada da sua plantação, ele tirava o que tinha de melhor, as primícias, né, da colheita, e era consagrado a Deus. Então ele fazendo isso, consagrando as primícias, toda a colheita dele era consagrada, toda a colheita dele era aceita por Deus, né? E ele era abençoado. Então, com isso Paulo se refere a Cristo como as primícias. Ele está dizendo que como esse primeiro feixe era levado a Deus, todo o resto, todos os outros, né, seriam aceitos também. Então, Cristo sendo a primícia dos que dormem, ele está dizendo, se Cristo é a primícia dos que dormem, então todos os outros que vêm após Cristo, que somos nós, todos aqueles que aceitam a Jesus, serão aceitos também. E tem o fato de Cristo, ele ter morrido e ressuscitado para sempre, nunca mais viu a morte. Então ele venceu a morte, né? Ele recebeu um corpo glorioso, né? Incorrupto, e a morte não teve mais domínio sobre ele. É por isso que o texto que eu acabei fazendo menção anteriormente, quando Paulo escreve aos Coríntios, onde está a morte, o teu aguilhão, né? A morte perdeu o seu aguilhão, perdeu o seu trunfo, né? Porque Cristo venceu a morte. E isso, irmãos, é uma faculdade que vai ser dada a nós. Nós, como igreja do Senhor, quem morrer em Cristo ressuscitará um dia para nunca mais ver a morte, né? Então receberá como Cristo um corpo glorificado e viverá para sempre, viverá eternamente. Olha o poder de Deus aí, né? Exatamente. O poder de Deus se manifestando na ressurreição de Cristo. Por isso uma vez Paulo trata, né? Por isso que ele é as primícias dos que dormem, né? Então ele é como se Jesus abrisse o caminho para todos aqueles que o aceitassem. Então, como o seu sacrifício foi aceito por Cristo, ele pagou esse preço por nós, ele morreu por nós, ressuscitou, recebeu um corpo glorioso, e isso também nos é facultado. Olha que privilégio que nós temos como igreja do Senhor. Subtópico 3, versículo 2, Cristo elevado à direita de Deus. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, é só um complemento do primeiro tópico. Vamos salientar aqui o texto que já referimos, 1 Coríntios 15, 53 e 57. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, irmão, o subtópico 3, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e todo o nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício
para a igreja. Então, o primeiro, Deus fez Cristo cabeça da igreja. Segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isto significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, primeiro, Deus fez Cristo cabeça da igreja. Então, irmãos, nós não somos um corpo inerte, não somos um corpo perdido, não somos um corpo que não tem uma direção. Nós temos um cabeça, e esse cabeça é Cristo, né? E nós somos o corpo de Cristo, né? E segundo, Deus designou o corpo, a igreja, para ser a expressão plena de Cristo. Então, é por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores em Cristo, né? Nós somos representantes de Cristo na terra. Irmão, eu preguei aqui há umas 2-3 semanas atrás falando desse poder que a igreja tem. Às vezes nós não entendemos e não desfrutamos e não nos apropriamos do poder que a igreja tem. A igreja tem poder quando ela profetiza, a igreja tem poder quando ela lança uma palavra, a igreja tem poder quando ela ora, a igreja tem poder quando ela jejua, a igreja tem poder quando ela se une. Irmão, a igreja tem poder para mudar toda e qualquer situação, porque nós somos o corpo daquele que é todo-poderoso. Nós não somos um corpo perdido, um corpo que não tem um rumo, uma direção. Nós temos um centro que é Cristo, todo-poderoso. Então, esse poder é facultado à igreja e nós temos que nos apropriar. Em suma, em tese, é isso que nós tínhamos que falar, os tópicos da lição. Me perdoe se eu me estendi um pouco demais, é que infelizmente o tempo é curto e a lição é abrangente, mas espero que tenha sido importante para você, que você tenha absorvido, e espero que no nome de Jesus você seja abençoado e que o Senhor Jesus te traga paz. E essa é a minha parte, irmão Silvio. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Amém, mais pastor. Uma vez, e que Deus abençoe a todos e que Deus te traga paz. Só quero completar aqui, para nós concluirmos esta lição, Filipenses capítulo 2 e o versículo 5, que fala sobre a vinda de Cristo, saída dos céus para a terra, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. A próxima lição nós estaremos estudando libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Pastor Edson, Deus abençoe, muito obrigado por essa rica oportunidade, do Senhor trazer essa aula maravilhosa. Quero pedir aqui ao pastor Edson que faça essa oração, por bondade. Vamos orar então, agradecendo a Deus, e pedindo que Ele nos conceda a sua graça, e pedindo para que tudo isso que tem acontecido no nosso país, com relação a essa pandemia e tantos outros problemas que nós estamos enfrentando, como nação e como igreja, nós vamos orar pedindo a Deus que tudo isso se reverta logo e que a igreja possa voltar a estar dentro do templo adorando a Deus, e que o nome dele continue sendo glorificado na vida de cada um dos irmãos. Oremos. Querido Deus, a nossa gratidão ao teu nome pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais essa oportunidade falando das ricas bênçãos da sua palavra.
e que nos trouxe iluminação a respeito do tema. Nós te agradecemos por cada um dos amigos e irmãos que nos assistiram através do Facebook. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, protegendo, guardando, livrando de todo mal. Pedimos a tua proteção também sobre a vida do nosso pastor, de todo o corpo ministerial, também dos irmãos que compõem a diretoria da escola dominical, sobre a pessoa do presbítero irmão Silvio, todos aqueles que se empenham neste trabalho. Que o Senhor possa trazer paz, alegria e que conceda graças e bênçãos sob medidas à vida de cada um. Esse é o meu pedido em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam aí no seu lar, amém. Amém.